dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia propõe para nossa reflexão o texto da mulher adúltera, presente no Evangelho de João. Embora muitos estudiosos digam que essa passagem não pertence ao estilo literário de João, mas de Lucas, o evangelista da misericórdia divina, contudo, não diminui o seu valor como palavra de Deus. Eu quero a misericórdia. O texto começa com a transição de Jesus do Monte das Oliveiras para o templo em Jerusalém, ainda na madrugada. Reunido ao seu redor, o povo aguarda sua palavra. Ele senta-se e começa a ensinar. Nesse momento, os mestres da lei e os fariseus levam até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. A intenção deles, porém, não é buscar justiça, mas armar uma cilada a fim de ter motivos legais que justifiquem uma acusação contra Jesus. Eles o interrogam: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Eles não são sinceros de coração e também fazem uma leitura tendenciosa da lei. No coração deles, Jesus já foi condenado mais do que a mulher que apresentam como pecadora. A lei a qual se referem dizia que tanto o homem quanto a mulher flagrados em adultério deveriam ser punidos com a morte. Surge então a pergunta: por que não levaram também o homem? Não quero sacrifício, não. Jesus poderia ter respondido de forma semelhante à ocasião em que os fariseus o questionaram sobre o repúdio da mulher por qualquer motivo. Naquela situação, ele afirmou que Moisés permitiu o divórcio em vista da dureza do coração humano, convidando-nos a retornar ao princípio da criação. Também poderia ter citado o episódio de Caim, que após matar o próprio irmão, recebe de Deus um sinal de proteção e não uma sentença de morte. No entanto, preferiu questioná-los sobre a integridade de suas próprias vidas. Feliz o homem que da culpa é absolvido e convida. A pergunta dirigida a Jesus parece um dilema sem solução aparente. Se ele respondesse que não concordava com a condenação da mulher à morte, seria acusado de desrespeitar a lei. Se concordasse com a morte dela, seria visto como incoerente com sua mensagem de misericórdia. Mas Jesus é apresentado sentado, posição de mestre que fala com sabedoria e ensina com amor. Ele surpreende seus acusadores, transformando-os de juízes em réus. Ao questionar: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra, Jesus não nega o juízo divino, mas provoca cada um a aplicá-lo primeiro a si mesmo. Ao ouvirem o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, deixando Jesus sozinho com a mulher. A única pessoa ali sem pecado é Jesus. Somente ele poderia lançar a pedra contra a pobre mulher humilhada publicamente.
No entanto, ele lhe oferece a oportunidade de falar o que lhe fora negado, o perdão e uma nova chance para recomeçar a vida. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Eu quero a misericórdia. Em nome de Deus, da religião e da ortodoxia, muito sangue foi derramado ao longo da história e muitas vidas foram ceifadas. Porém, em nome de um falso Deus, criado à imagem e semelhança de homens violentos. O Deus de Jesus é misericordioso. Nunca deseja a morte do pecador, mas a sua conversão. Jesus é a face misericordiosa do Pai. Mesmo rejeitando o pecado, ama e perdoa a pessoa pecadora. Como os fariseus e mestres da lei, há grupos que se dizem católicos e se dedicam a fiscalizar e acusar aqueles que julgam não serem ortodoxos ou que não seguem à risca a disciplina eclesial, a sã doutrina ou as leis eclesiásticas. Pessoas que vivem jogando pedra nos outros em nome de uma suposta pureza da fé, mas parecem ignorar a face misericordiosa de Deus. Feliz o homem que da culpa é absolvido e convidado. O Papa Francisco ensina insistentemente que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. A misericórdia é o primeiro atributo divino. No livro O Nome de Deus é Misericórdia, ele conta a história de uma avó em Buenos Aires que pediu para se confessar. Francisco disse-lhe: "Mas a senhora não tem pecado." Ela respondeu que todos nós temos pecado. Ele então a provocou: "Mas talvez nosso Senhor não os perdoe." Ela retrucou: "O Senhor perdoa tudo. Se Ele não perdoasse tudo, o mundo não existiria." De fato, sem a misericórdia e o perdão de Deus, o mundo não existiria. Todos nós nascemos com a herança do pecado e necessitados do perdão divino. Por isso não temos o direito de defender a morte de quem peca. É lamentável ouvir dos lábios de quem se diz cristão frases como "bandido bom é bandido morto." Eu quero a misericórdia. A campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema "E Deus viu que tudo era muito bom", mostra o Criador contemplando sua obra com amor e misericórdia. No Evangelho de hoje, Jesus acolhe a mulher adúltera com compaixão, com o olhar que restaura a vida. O texto base da campanha da Fraternidade 2025 reitera o convite do Papa Francisco à conversão ecológica, que requer uma transformação do nosso modo de ser, de pensar e de agir em busca de uma comunhão mais profunda com Deus, com as pessoas e toda a obra da criação, em que prevaleça a cultura do amor e da paz. A ecologia integral, conforme o Papa Francisco, é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo.
Aos que desejavam apedrejar a mulher, Jesus revela que a verdadeira justiça não se realiza pela vingança, mas brota do respeito à dignidade humana, pois aquela mulher também foi amada e querida por Deus com infinito amor. Feliz o homem que da culpa é absolvido. Já estamos nos aproximando do final da Quaresma, tempo de conversão em preparação para a Páscoa. A cena retratada no Evangelho deste domingo nos convida a um profundo exame de consciência. Com qual personagem nos identificamos? Será com a mulher adúltera ou com aqueles que desejam matá-la? Oxalá nos identifiquemos com aquele que perdoa e oferece uma nova chance a quem peca, Jesus Cristo. Com os votos de que este final do tempo quaresmal seja proveitoso para todos, suplico sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.